Queridos, vamos lá, vamos em frente. Abra a sua Bíblia no Evangelho de João, lá no capítulo número 4. Nós vamos ler do verso número 46 até o versículo número 54 nesta noite. Hoje vamos falar sobre o milagre da fé, a necessidade de nós crermos sem ver, a necessidade de nós confiarmos em Jesus, sem necessariamente nossos olhos contemplar algo, sem necessariamente algo ser materializado diante desses olhos, para que não seja então a nossa fé condicionada àquilo que nós vemos, para que não seja a nossa fé condicionada apenas a partir de sinais e prodígios que Deus venha a realizar, para que a nossa fé esteja alicerçada na palavra de Deus, em Jesus Cristo como Senhor e Salvador, e não apenas a nossa fé alicerçada em sinais, em manifestações sobrenaturais que possam então de alguma forma tendenciar a nossa fé a ser uma fé refém a sinais e prodígios. O Evangelho de João, lá no capítulo 4, a partir do verso 46, a leitura na linguagem de hoje diz assim: Jesus voltou a Caná da Galileia, onde havia transformado água em vinho. Estava ali um alto funcionário público que morava em Cafarnaum. Ele tinha em casa um filho doente. Quando ouviu dizer que Jesus tinha vindo da Judéia para a Galileia, foi pedir a ele que fosse a Cafarnaum e curasse o seu filho. Filho esse que estava morrendo. Jesus disse ao funcionário: vocês só creem quando veem grandes milagres? E ele respondeu: Senhor, venha depressa, antes que o meu filho morra. Volte para casa, o seu filho vai viver, disse Jesus. Ele creu nas palavras de Jesus e foi embora. No caminho, encontrou-se com os seus empregados que disseram: o seu filho está vivo. Então perguntou a que horas o filho havia começado a melhorar. E os empregados responderam: ontem, a 1h da tarde, a febre passou. Aí o pai lembrou que havia sido naquele exato momento, naquela mesma hora, que Jesus tinha dito: o seu filho vai viver. Então ele e toda a sua família creram em Jesus. E João encerra este relato dizendo: este foi o segundo milagre que Jesus fez depois de ter ido da Judéia para a Galileia. Amém, igreja? O milagre da fé. Esse é o tema para nós pensarmos nesta noite. Estamos conversando, compartilhando, ministrando a você, a igreja, sobre os 7 milagres de Jesus no Evangelho de João. Nós vamos ministrar nos próximos domingos sobre esses 7 milagres. Vamos abordar um por um desses 7 milagres que estão, repito, registrados no Evangelho de João. Se nós olharmos os 4 evangelhos, ou Mateus, Marcos e Lucas, junto com João, nós vamos encontrar, meus amados, nesses 4 evangelhos, em torno de 35 milagres registrados. 35 manifestações sobrenaturais de Jesus registrado nos evangelhos. Ele então faz esses sinais e eles são registrados para que nós possamos crer em Jesus e também confiar em Jesus. Mas João, ele registra apenas 7 desses 35 milagres. E o interessante também é que dos 7 milagres registrados em João, 5 milagres não estão em nenhum outro dos 3 evangelhos, ou seja, são exclusivos de João. Não estão registrados nos outros evangelhos. Por exemplo, a transformação da água em vinho, o primeiro milagre público, só João registra. Esse segundo milagre, que é a cura desse oficial, só João registra. Terceiro milagre, a cura de um paralítico lá no tanque de Betesda, lá no capítulo número 5, somente João registra esse milagre. O milagre do cego de nascença que é curado em João capítulo 9, só João registra. E a ressurreição de Lázaro no capítulo 11 é um milagre que João também registra apenas, então são exclusivos. Apenas o milagre da multiplicação dos pães
e o milagre de Jesus andar sobre as águas estão nos outros evangelhos. Então, desses 7 milagres, 2 são comuns aos outros evangelhos, e esses 5 eles estão restritos aqui no evangelho de João. E aí nós temos que nos perguntar, qual o propósito dos milagres, ou como João assinala, sinais. João usa uma palavra no grego que a tradução é sinal. Os outros evangelistas usam o termo traduzido por milagre, mas João ele prefere usar o termo sinais. Então a pergunta é, para que João registrou esses 7 sinais? A resposta você e eu encontramos no capítulo 20 de João, no verso número 31 e verso número 32, que diz assim: Jesus fez diante dos discípulos muitos outros milagres que não estão escritos nesse livro. Então, como eu disse para você, dos 35 registrados em todos os evangelhos, João apenas registra 7. E ele faz isso propositadamente, tanto que ele fala, olha, Jesus fez muitos outros sinais, mas eu apenas registrei esses 7. E aí no verso número 31 do capítulo 20, João diz o porquê que ele registra esses 7 sinais. Ele fala assim, mas estes foram escritos para que a igreja? Para que vocês creiam em Jesus, creiam que Ele é o Messias, Ele é o Filho de Deus. Qual é o propósito dos milagres de Jesus? É levar eu e você a crer em Jesus como o Messias, como o Filho de Deus, como o Senhor, como o Salvador. João não registra os milagres apenas para ele ser um fim em si mesmo. João não registra os milagres apenas para Jesus ganhar fama. João registra esses milagres com a intenção, com o propósito de quem lesse esses milagres pudesse crer que Jesus é o Messias prometido, o Filho de Deus. E João completa dizendo, e para que crendo tenham vida por meio dele. Então, amados, João, ele registra os milagres para que as pessoas possam crer em Jesus e crendo, elas possam ser salvas. Esse é o propósito do milagre de Jesus. Quando eu e você oramos pedindo um milagre, quando eu e você oramos para que Deus haja de maneira sobrenatural nas nossas vidas, quando nós vamos a Jesus em busca de algo que só Ele pode fazer, porque milagre é só Jesus, é só Deus quem pode fazer, isso deve nos impulsionar a que nós possamos desenvolver uma fé madura, uma fé genuína e uma fé salvadora. Queridos, de nada adianta se Jesus fizer milagres na sua vida, mas você não conhecê-lo como seu Senhor e o seu Salvador. De nada adianta Jesus manifestar grandes prodígios na minha e na sua vida, na vida da igreja, no meio do povo, se as pessoas morrendo, elas vão para o inferno. Porque o propósito do milagre é levar a pessoa a crer em Jesus como Senhor e Salvador. João, mais especificamente, ele tem também o desejo, através dos milagres, de apontar a divindade de Jesus, de comprovar que Jesus não era apenas um homem, não era apenas uma pessoa humana como qualquer outra, mas que Jesus era divino, Ele era Deus, Ele era Senhor, Ele era Salvador. Então esses milagres, começando em Caná da Galileia e terminando na ressurreição de Lázaro, é para mostrar para as pessoas que aquele Jesus não era apenas um ser humano, mas Ele era Deus, Ele era o Senhor. E também João fala e registra os milagres para estabelecer a natureza da fé. E qual que é a natureza da fé que agrada a Deus? É uma fé que é viva, que é genuína, que é eficiente, que é eficaz, sem necessariamente ver. Por isso nós temos o tema do culto desta noite, crer sem ver. Essa é a natureza da fé. Foi isso que Jesus disse para Tomé, lá no capítulo 20, que nós lemos na abertura do culto. Tomé, você só vai crer em mim se você me ver, se você tocar nas minhas feridas. Jesus fala para Tomé, pare de duvidar e creia, Tomé.
E Jesus completa dizendo: bem-aventurados são aqueles que creram sem ver. Essa é a natureza da fé, igreja. É isso que agrada a Deus. É nós confiarmos nele, é nós buscarmos a ele, é nós dependermos dele, sem necessariamente. Não estou dizendo que você não possa ver, que você não possa experimentar, que você não possa contemplar o milagre, a ação, a bênção do Senhor na sua vida. Mas a sua e a minha fé não podem estar presas, atreladas a essa necessidade. Se eu não ver um sinal, se eu não ver um milagre, se eu não ver uma ação sobrenatural, eu não vou crer. Essa foi a fé que Tomé tinha, mas que Jesus disse para ele que ele precisava amadurecer aquela fé. Essa é a fé que esse homem, aqui no capítulo 4 de João, esse alto funcionário, desenvolve, desempenha e chega diante de Jesus pedindo por um milagre. Mas ele não queria, até então, um relacionamento de intimidade, de profundidade com Jesus. Ele queria apenas um sinal, ele queria apenas uma cura. Querido, a natureza da fé que agrada a Deus é aquela fé que não precisa ver para ela ser uma fé ativa. A natureza da fé é aquela fé que não precisa ver para ela ser eficiente, para ela existir e para ela operar na minha vida e me levar aos pés do Senhor Jesus Cristo. Porque a fé que precisa de visão é uma fé falha, é uma fé deficiente, é uma fé aleijada, é uma fé capenga. A fé que subsiste somente a partir dos sinais visíveis é uma fé falha. Porque, amados, e quando a fé, ou quando não acontecerem os milagres, quando nós não vermos os milagres, quando nós não presenciamos o milagre, a sua fé esvazia, a sua fé vai embora, você deixa de crer, você abandona a igreja, você abandona Jesus. Quando você ora e Deus não atende na hora, no momento, do jeito que você queria, você reage de que maneira? Você se afasta de Deus? Essa é uma fé que está atrelada à visão, à ação sobrenatural. Essa é uma fé que precisa amadurecer, é uma fé que precisa crescer. Lá no livro de Hebreus, no capítulo 11, versículo 1. Abra sua Bíblia nesse texto. Capítulo 11 de Hebreus, versículo 1 ao versículo 3. O autor de Hebreus, ele nos dá uma definição de fé e nos dá exemplos dessa fé. Capítulo 11 de Hebreus, versículo 1. A fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos e a prova de que existem coisas que não podemos ver. A fé é a certeza de que vamos receber as coisas que nós esperamos. Isso é fé. Você espera, você ora e você crê que vai receber. Mas o autor diz também que a fé é a prova da existência de coisas que não podem ver. Amados, vão ter algumas coisas que você não vai ver, mas você precisa crer. E você crê. Você crê em algo que você não vê, isso é fé. A fé nos leva a crer em algo, em algumas coisas que nós não vemos. Verso número 3, ou verso número 2. Foi pela fé que os antepassados, que as pessoas do passado conseguiram a aprovação de Deus. Então, como que nós conseguimos a aprovação de Deus? Através da fé. E aí no verso 3 ele dá o exemplo. Pela fé que nós entendemos que o universo foi criado pela palavra de Deus. E aquilo que pode ser visto foi feito daquilo que não se vê. As pessoas têm dificuldade de crer que Deus criou todas as coisas do nada. As pessoas não creem que Deus criou simplesmente pela palavra. Deus disse e as coisas surgiram. Mas o autor de Hebreus está dizendo que nós cremos que isso aconteceu por meio da fé. Por meio da fé no nosso Senhor e no nosso Salvador. Queridos, nós vamos caminhar nessa direção hoje à noite. Nós vamos refletir a partir do texto de João, capítulo 4, sobre a verdadeira natureza da fé que agrada a Deus. Voltamos ao texto. Abra sua Bíblia lá de novo. Volte em João capítulo 4, a partir do verso 46. O texto fala então de um homem, um oficial do rei Herodes, que morava em Cafarnaum. E quando ele soube que Jesus estava em Caná, ele faz o quê? Ele sai de Cafarnaum,
vai até Caná e pede para que Jesus o acompanhe até a sua casa, porque lá na casa ele tinha um filho que estava doente. No primeiro momento, Jesus não se dispõe a ir com aquele homem. Jesus é até um pouco duro com ele e com os outros que estavam ouvindo. Você só crê se você vê grandes sinais? Mas o homem insiste, dizendo: Senhor, venha comigo, meu filho está morrendo, não temos muito tempo, vamos junto comigo. E aí então Jesus fala para aquele homem: o teu filho vai viver, vai em paz, pode ir tranquilo. Aquele homem então crê nessa palavra, e ele sai, e ele volta para casa. No meio do caminho, vem os empregados e encontram o homem e diz assim: olha, o teu filho está bem, o teu filho está vivo. O homem perguntou: quando que aconteceu isso? Foi ontem, 1 hora da tarde. E ele lembra então, foi naquela hora que Jesus liberou a palavra: pode ir que o teu filho está são. Quando ele presencia então o filho são, o filho curado, e a Bíblia diz que ele e toda a família creram em Jesus. Todos eles confiaram em Jesus, não mais como apenas aquele que fez o milagre, mas como o Senhor, como o Messias, como o Filho de Deus. E João registra então, dizendo que este foi o segundo milagre que Jesus fez depois que ele foi da Judéia para a Galileia. A partir desse texto, irmãos, a partir dessa experiência, a primeira lição que nós aprendemos é que a fé deve nos levar a Jesus. Amém? A nossa fé, mesmo que não esteja lá madura o suficiente, ou mesmo que seja ainda uma fé um pouco infantil, a nossa fé, a sua fé, precisa te levar de onde você está, da condição que você se encontra, até a presença e aos pés de Jesus. Foi isso que esse homem fez. Esse homem sai da sua cidade. E quem era esse homem? Era um oficial do rei Herodes. Nós podemos deduzir que era um homem importante, que ele era um homem respeitado, que ele era um homem bem visto na sociedade. Ele era uma pessoa próspera, uma pessoa rica. Mas nem todas essas atribuições impediu de a doença chegar dentro da sua casa. Então esse homem, ele sai da sua cidade, Cafarnaum, e ele anda, ele se dirige até Caná, mais ou menos 30 quilômetros. Aquele homem anda, e ele vai em busca da solução do seu problema. É por isso, meus irmãos, que a nossa fé precisa nos levar a Jesus. Por quê? Porque aonde está a solução do seu problema? Aonde está a cura para as suas enfermidades? Aonde está a resposta para os seus dilemas? Aonde está a solução para aquilo que você está enfrentando hoje? Não está no pastor Elias, não está em qualquer um dos irmãos da igreja, mas está em Jesus. Não está no macumbeiro da esquina, não está no feiticeiro, não está em qualquer outra instituição, mas está em Jesus. Por isso que a nossa fé precisa nos levar a Jesus, porque tem muita gente que está exercitando a fé, mas a fé está levando essa pessoa a outros lugares, a outras circunstâncias, a outras pessoas. E queridos, se eu vou a outro lugar e não vou a Jesus, como que eu vou esperar receber a resposta para a minha necessidade? Aquele filho estava doente, provavelmente aquele homem já tinha gastado o seu dinheiro, já tinha procurado a medicina, mas nada havia resolvido. A semelhança daquela mulher que tinha uma hemorragia lá no Evangelho de Marcos, capítulo 5, a partir do verso 25. A Bíblia diz que essa mulher fazia 12 anos que tinha um sangramento. E a Bíblia diz que ela gastou todos os seus bens com os médicos, e ninguém pôde curá-la. E depois de 12 anos, tendo gastado tudo, ela então vê a oportunidade de tocar na roupa de Jesus. Olha o milagre. Ela então vai e enfrenta toda aquela situação que você conhece o texto, e ela toca em Jesus, Jesus libera o poder e ela é curada. Esse homem, esse oficial, ele estava nessa mesma condição. O filho doente, ele não via outra saída, então ele anda 30 quilômetros para ele estar diante de Jesus, para poder depender de Jesus fazer então um milagre para a sua vida. As pessoas buscam saída fora de Jesus, mas a fé, queridos, ela deve estar depositada em Jesus. Coloque a sua fé em Jesus, confie em Jesus, creia em Jesus. Não meça esforços, não meça esforços para você estar diante de Jesus.
Pense naquela mulher com hemorragia durante 12 anos. Você que é mulher sabe que isso enfraqueceu muito aquela mulher. Sem considerar o fato de que ela, tendo uma hemorragia, ela era impura diante da sociedade. E qualquer coisa ou pessoa que ela tocasse, deixava aquelas coisas ou pessoas impuras. Mas o texto fala que ela foi rompendo a multidão. Ela não ligou para o que as pessoas iam achar, ou iam criticar, ou iam julgar, mas ela simplesmente foi, ela não mediu esforços. Naquela mesma situação, Jairo vai e pede para Jesus ir para curar a filha dele. Jairo era o chefe da sinagoga, era o líder espiritual, mas ele abre mão de tudo aquilo, ele não tem vergonha de, mesmo sendo líder espiritual, ele se humilhar e se lançar aos pés de Jesus e pedir: Jesus, vá até a minha casa. Queridos, nós não podemos medir esforços para estar diante de Jesus. Muitas vezes é difícil para nós sairmos de casa e virmos para a igreja. Muitas vezes é difícil para nós sairmos de casa e vir para uma reunião de oração ou para uma vigília. Nós temos que aprender com esse homem, com esse pai que anda 30 quilômetros para poder colocar a situação dele diante do Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos entender que em Jesus está a solução para o nosso problema. O que me impede de ir a Jesus? O que impede você de ir a Jesus? Qual que são as justificativas ou dificuldades que você enfrenta para que você então saia da onde você está, da condição que você está e vá a Jesus para receber de Jesus o milagre? Porque se eu coloco qualquer barreira, qualquer obstáculo, irmãos, eu não estou exercendo a minha fé. Eu não estou crendo. Eu estou dizendo que Jesus não é capaz. Não estou dizendo que Jesus está apenas aqui na igreja, mas muitas vezes nós não vamos a Jesus. Nós temos vergonha, nós temos receio. O que as pessoas vão pensar de mim? O que os meus familiares vão achar de mim? O que as pessoas da minha vizinhança vão pensar de mim? Vão ficar zombando de mim? Vão ficar me criticando? E aí as pessoas olham para essas coisas e elas então ficam acanhadas, ficam com medo, com vergonha de estar de fato aos pés de Jesus, de se lançar diante de Jesus para poder receber o milagre que Ele tem para oferecer. O que impede você de chegar a Jesus? Só Ele tem milagre. Se nós não buscarmos em Jesus, nós não vamos achar em nenhum outro lugar. A segunda verdade que o texto me ensina está no verso número 48, no verso número 49. O 46 e 47 fala então que o homem saiu de Cafarnaum, foi até onde Jesus estava, em Caná, e lá ele pede para Jesus curar o seu filho. Lá no verso 48, no verso 49, esse homem então chega diante de Jesus, no 48, pede para que Jesus vá com ele. Jesus não vai. Jesus fala assim: vocês só creem se vocês veem grandes sinais e milagres. O homem insiste, então ele sai de uma fé superficial, ele dá mais um passo, ele insiste com Jesus: Senhor, venha depressa antes que meu filho morra. Isso Jesus então olha o coração dele e vê que ele tem a capacidade de avançar na sua fé, e Jesus fala para ele: pode ir tranquilo, volte para casa, o seu filho vai viver. E ele creu na palavra de Jesus e ele foi embora. Segunda verdade que o texto nos ensina: a minha fé, ela deve me capacitar a crer em Jesus. Pastor, mas isso não é redundante? Como que a minha fé vai me capacitar a crer? E aí nós vamos ter que medir o nível dessa crença, o quanto e qual a maneira que eu estou crendo em Jesus. No texto nós vamos encontrar 3 expressões para crer. Lá no versículo número 48, vocês só creem. No verso 50, ele creu. E lá no verso número 53, fala que a família toda creu. Mas cada uma dessas expressões de crer é diferente. Quando aquele homem creu na palavra que Jesus liberou, que o filho ia ficar bom, era um tipo de fé. Quando a família toda dele creu, lá no verso 53, já era uma outra fé. Ele creu que Jesus poderia fazer milagre, e agora ele crê que Jesus é o Messias, Ele é o Senhor e Ele é o Salvador. Porque a fé do verso número 53, a crença daquela família, não era a crença apenas para milagre, porque ninguém havia pedido milagre, o milagre já havia acontecido. Mas eles agora estão crendo, não no Jesus que pode fazer um milagre, mas no Jesus que é o Filho de Deus, no Jesus que é o Salvador. A nossa fé deve nos capacitar a crer que Jesus faz milagres, mas como é o propósito de João, crer que Jesus é o Messias, que Ele é o Filho de Deus, e crendo, nós possamos ser salvos. A fé
que não é uma fé real, que não é uma fé genuína, a fé que é uma fé interesseira, uma fé egoísta, não é a fé que de fato Deus espera encontrar em nós. Deus espera encontrar em nós uma fé real, uma fé completa, a fé que está no verso número 53, quando eles creram plenamente. Tem muita gente que crê em Jesus, crê que Ele faz milagre, por isso que vai aonde estão dizendo que Jesus está fazendo milagre. Mas a pessoa vai, ela até recebe o milagre, mas depois ela volta e ela continua do mesmo jeito, ela morre e vai para o inferno. Ela morre e vai para o inferno porque ela não creu que Jesus é o Senhor e o Salvador. Aquele homem cria apenas em um Jesus curador. Verso número 48. Vocês só creem quando veem grandes milagres? Jesus está questionando a fé daquele homem e a fé dos seus ouvintes. Espera lá, gente, que fé que vocês têm? Que tipo de fé é essa? Vocês creem apenas se vocês veem milagres? Vocês acham que eu sou um milagreiro, um curador, um resolvedor de problemas? Não é essa fé que Jesus quer em nós. A fé que vem de sinais, a fé que depende de sinais, a fé que depende de prodígios, irmãos, é uma fé falha, é uma fé instável, é uma fé que não vai resistir às grandes provações. Imagina o apóstolo Paulo que ora 3 vezes para Deus tirar o espinho da carne, nós nem sabemos o que é aquele espinho. E ele ora 3 vezes e Jesus fala para ele: Paulo, a minha graça te basta. E Paulo não move 1 centímetro, irmãos, a confiança dele em Jesus. Mesmo Jesus dizendo: Paulo, eu não vou fazer um milagre na sua vida. Aquilo que é fé é quando nós estamos vivendo grandes provações, grandes lutas, grandes tribulações, mas nós continuamos crendo, nós continuamos firmes, nós continuamos dependentes do Senhor, porque a fé não está baseada nos sinais do que o Senhor faz, mas sim no caráter daquilo que Ele é. Jesus atende o pedido desse homem, quando Jesus fala para ele no verso 50, volte para casa, o seu filho vai viver. Jesus faz isso por amor. Quando Jesus fala para ele, você só crê se vê sinal, Jesus é duro, mas é uma dureza em amor. Jesus está sendo duro com aquele homem para que ele pudesse sair de uma fé interesseira para uma fé genuína. Da mesma forma que Jesus fala com uma mulher cananeia, lá no Evangelho de Mateus, capítulo número 15, a partir do verso 51. Aquela mulher cananeia, ela vai ao encontro de Jesus e ela diz: Senhor, me acompanha, minha filha está possessa, minha filha está doente, minha filha está mal. E aí, irmão, Jesus fala para aquela mulher assim: olha, eu não vou tirar o pão da boca dos filhinhos para dar para os cachorros. Você é uma cachorra. Porque aquela mulher cananeia não era do povo de Israel, não era da nação, da descendência. E aquela mulher então fala assim: Jesus, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos filhos. Meu irmão, quando Jesus ouve aquela declaração de fé, Jesus fala assim: mulher, eu não vi fé nem mesmo em Israel. Jesus, ele no primeiro momento resiste em atender a oração, o pedido da mulher, para que ela pudesse então demonstrar uma fé genuína, e ela demonstrou. O Senhor não importa, não cabe a mim julgar ou questionar, mas eu creio que o Senhor pode curar a minha filha. E Jesus então fala à mulher: vá em paz, a tua filha já está curada. Irmãos, quando Jesus, ele no primeiro momento resiste, ou ele não atende a nossa oração, não é porque ele não nos ama, é porque ele quer de fato despertar em nós a fé genuína, a fé verdadeira. A partir então disso, aquele homem passa a confiar no Senhor. Lá no verso 49, ele então respondeu: Senhor, venha antes que o meu filho morra. Ele nem questionou a forma rude que Jesus responde para ele: você só crê se você ver grande milagre. Ele permanece insistindo, falou: Senhor, o meu filho vai morrer. Senhor, eu não tenho mais outro lugar para buscar. Senhor, o Senhor é a minha salvação. Se o Senhor não me acompanhar, meu filho vai morrer. O que vai ser de mim? Eu vou perder meu filho. A partir disso, então, aquele homem começa a confiar plenamente em Jesus. Por isso, meus irmãos, nós temos que refletir que Jesus nós estamos buscando. Qual Jesus eu e você estamos buscando?
Um Jesus milagreiro, um Jesus curador, um Jesus que apenas faz milagre, um Jesus que é o resolvedor de problemas. Quando eu tenho um problema, eu corro para Jesus para Ele resolver o meu problema. Quando Ele resolve o meu problema, eu sigo a minha vida e esqueço dele. Tem muita gente que vai até Jesus apenas nessa perspectiva. Vai para Jesus resolver os problemas que a pessoa criou ou que ela permitiu que se instalasse na sua vida. Se Jesus não resolve, aí blasfema, daí vira as costas, aí vira. Se Jesus responde, volta feliz, mas esquece de glorificar e de contemplar Jesus como Senhor e Salvador. Então, que Jesus nós vamos buscar quando a gente ora por um milagre? Que Jesus nós estamos esperando encontrar e conhecer quando a gente busca Ele? É o milagreiro, é o curador? É aquele que quando eu estou enrascado, Ele vai e me tira da enrascada? Ou é um Jesus Senhor, Salvador, que vai caminhar comigo, que vai estar na minha presença e eu vou estar na presença dEle, nas horas boas, nas horas difíceis, em todas as situações? Quando nós vamos a Jesus, essa dependência, essa fé, ou essa busca pelo milagre, deve nos capacitar a crer que Jesus é de fato o Filho de Deus. E esse homem, ele encontra não só um curador, não só um milagreiro, ele encontra o Filho de Deus, e ele então recebe também um milagre, e ele passa a crer, ele e toda a sua casa. Ele passa a crer na palavra do Senhor, não apenas nos sinais. Vocês só creem quando vêm grandes milagres? Esse homem então, ele indiretamente, lá no verso 53, responde: Senhor, eu não creio só quando eu vejo milagres, porque ele e toda a família creu em Jesus. Eu creio que o Senhor é o Messias, o Senhor é o Salvador, o Senhor é o Senhor, e eu vou continuar crendo em Ti, independente dos sinais, independente dos milagres. A nossa fé nos capacita a crer que Jesus é o Messias, o Senhor e o Salvador. E a última verdade que o texto me ensina está no verso 50 e no verso 52. Você que está com sua Bíblia aberta, acompanhe a leitura. E essa terceira verdade vai dizer que a fé nos faz descansar no Senhor. A nossa fé nos leva a Jesus, aos pés de Jesus, nos humilhar diante dele, entregar toda a nossa vida. A nossa fé tem que nos capacitar a crer em Jesus, não apenas o milagreiro, mas o Filho de Deus, o Senhor e o nosso Salvador. E a nossa fé, ela deve fazer com que nós descansemos no Senhor. Verso 50, Jesus falou: volte para casa, o seu filho vai viver. Ele creu, ou seja, ele descansou, ele confiou, ele se entregou, ele parou de duvidar, ele de fato se entrega completamente. Ele creu, descansou nas palavras de Jesus. Irmãos, ele não viu o milagre, ele não viu o sinal, ele não viu o filho melhorando, mas ele creu. É essa fé que nós temos que desenvolver, e é uma fé que descansa na palavra de Jesus e na pessoa de Jesus, independente dos milagres e dos sinais de Jesus. Ele creu nas palavras de Jesus e foi embora. E aí, amados, quando ele descansou e ele foi para casa, ele recebeu. No caminho ele encontrou-se com os seus empregados que disseram: o seu filho está vivo. A fé desse homem assume agora, meus irmãos, um formato diferente. A fé desse homem, ela sobe a um patamar diferente. A fé dele assume agora uma postura, chega a um estágio diferente, um estágio onde de fato a fé dele deveria chegar. Sai de uma fé interesseira para uma fé que confia, que se entrega, e uma fé que descansa. Uma fé que descansa sem ver o milagre, mas descansa na palavra que o Senhor libera sobre a vida dele. Essa fé agora é uma fé madura, é uma fé eficiente, é uma fé que conforta, é uma fé que dá esperança, é uma fé que dá confiança. Ele voltou para casa, ele parou de insistir com Jesus, porque ele já estava convencido de que Jesus de fato estava fazendo o milagre na sua vida e na sua casa. Diante da palavra de Jesus, ele poderia assumir dois comportamentos. Olha, você só crê se você vê grandes milagres, volte para sua casa, seu filho vai ficar bom.
Ele poderia então pensar assim: puxa, mas Jesus nem me deu atenção, Jesus nem ligou para mim, eu sou um oficial do rei, eu sou uma pessoa importante, eu tenho status, eu tenho know-how, aonde eu chego as pessoas se curvam a mim, aonde eu chego as pessoas me aplaudem, as pessoas me reverenciam. Quem é esse Jesus que não deu muita bola para a minha vida? Ele poderia ficar chateado, como Naamã ficou chateado quando Naamã vai até Eliseu para que fosse curado da lepra. Lembra da história de Naamã? Naamã vai até a casa de Eliseu, porque a menina, a empregada da mulher dele, disse que em Israel havia profeta. Naamã vai até a casa de Eliseu. Eliseu é avisado por Deus que Naamã está chegando. Eliseu fala assim: Geazi, o empregado, vai lá, fala para Naamã ir no Rio Jordão e mergulhar 7 vezes. Geazi vai e fala: Naamã, meu servo Eliseu mandou você ir lá e mergulhar 7 vezes. E aí a reação de Naamã que é interessante, querido. A reação de Naamã é interessante porque Naamã falou assim: mas Eliseu não vai vir me receber, não? Eu pensava que ele ia vir, que ele ia me receber. Naamã falando que ele ia orar, ia impor as mãos sobre mim e o milagre ia acontecer, eu ia ficar curado de maneira sobrenatural. Eliseu nem veio me receber, mandou um empregado. E ele então sai chateado. E aí os empregados de Naamã vão dizer: Naamã, se Eliseu tivesse mandado você fazer uma coisa muito difícil, você não teria feito para receber a cura? Vai lá, Naamã, mergulha 7 vezes. E aí então ele, convencido, vai lá, mergulhou e foi curado. Esse homem, meus irmãos, ele poderia sair da presença de Jesus triste, chateado, decepcionado. Ou ele poderia sair de uma segunda forma. Ele poderia sair apegado àquela palavra, confiando naquela palavra, crendo naquela palavra. E graças a Deus que ele optou pela segunda maneira. Graças a Deus porque ele optou sair da presença de Jesus, não revoltado e sem receber o milagre, mas sair crendo, e o milagre aconteceu. Ele vai a Jesus, Jesus conversa com ele, e ele então sai da presença de Jesus com uma fé que não dependia de ver o milagre para crer, mas com uma fé madura para poder crer no milagre sem ver. E é essa fé que o Senhor quer de nós, uma fé que não depende de ver para crer, mas uma fé que possa crer sem antes precisar ver. Fé exige obediência. Os 7 milagres que estão no Evangelho de João, nos 7 tem um elemento de obediência. Lá em Caná da Galileia, o milagre aconteceu porque Jesus disse para os empregados: encham de água essas 6 talhas. Dizem os estudiosos que naquele contexto não tinha água tão fácil como nós temos hoje. Você abre a torneira, a água vem. Os estudiosos dizem que aqueles empregados tiveram que andar por muitos quilômetros para buscar água, para encher as 6 talhas. E era bastante água, 100 litros mais ou menos, 80 a 100 litros cada pote, vezes 100. Então o milagre aconteceu porque os servos obedeceram, e foi isso que Maria disse: façam tudo que ele vos mandar. Então, a fé exige um elemento de obediência. A fé, ela vai demandar de nós a necessidade de obediência. Crer, não é ver, mas crer é obedecer. A fé que Deus quer de mim e de você é uma fé que está alicerçada na obediência. No caminho, aquele homem recebe a notícia que o filho estava curado. E não somente o filho foi curado, mas toda a família dele passou a crer. Verso número 53. Então toda a família creu em Jesus. E esse crer aqui é sinônimo de descansar. Nós podemos ler o texto: e toda a família descansou, confiou, se entregou completamente a Jesus. É isso que a nossa fé precisa fazer, irmãos, nos fazer descansar no Senhor. Como nós ficamos após orar a Jesus por um milagre? Como nós ficamos após orar a Jesus pela cura, ou por um sinal, ou pela transformação de alguém, ou pela mudança do meu emprego, ou mudança da minha vida? Como que nós saímos da presença de Jesus após essa oração pedindo por um milagre?
Nós saímos na dúvida, nós saímos com uma incerteza, ou nós saímos confiantes como esse homem saiu. Quando nós oramos, nós descansamos porque nós cremos que o Senhor vai responder a nossa oração, ou nós oramos e saímos, não sei, talvez, não, pastor, eu não vou na semana de oração porque semana passada eu fui, orei e nada aconteceu, então não vou orar de novo. Irmão, se nós oramos, se nós clamamos, se nós pedimos e nós não cremos que vai acontecer, se nós já na própria oração nós duvidamos, como é que nós queremos receber o milagre do Senhor Jesus? Como que nós ficamos após orar pelo milagre? Nós saímos confiantes? Nós saímos crendo em Jesus e na sua palavra? Ou nós ficamos como Tomé? Eu só vou crer se de fato o negócio acontecer. Eu só vou acreditar em Jesus se eu ver a coisa acontecendo de fato, se eu ver o sinal. Se não tiver sinal, eu não vou crer. Só vou crer a partir do momento que eu ver os sinais. Irmãos, a nossa fé, ela precisa nos levar a descansar na pessoa de Jesus, no seu caráter, na sua santidade, sabendo que Ele é o Filho de Deus. Amém? Amém. Quero convidar você a ficar de pé, em nome de Jesus. Como está a sua fé? Quando você ora por um milagre, o que você espera? Apenas receber o milagre? Ou você espera, através do milagre, conhecer a Jesus como teu Senhor e teu Salvador? Quando nós chegamos diante de Jesus como esse Pai, qual que é a expectativa da nossa ida a Jesus? O que eu espero encontrar? Esse milagre, queridos, ele estimula, ele provoca a fé genuína. O milagre da fé genuína. Esse milagre não é um fim em si mesmo. Jesus não curou o filho daquele homem apenas para contabilizar mais uma cura. Jesus não cura aquele jovem apenas para impressionar o pai dele. Jesus cura aquele filho para estimular no coração daquele pai e no coração de toda aquela família a fé genuína em Cristo como Senhor e Salvador. Esse é o propósito, esse é o objetivo, esse é o fim do milagre que Jesus realiza. É através então dessa busca, dessa confiança e desse descansar, nós estimularmos a fé genuína. Aquela fé que vai crer, que vai descansar independente, irmãos, independente se Ele faz o milagre ou não. Se eu dependesse de ver o milagre para continuar tendo fé, eu teria me desviado da fé. Se você depender de ver milagre para você continuar crendo em Jesus, querido, você vai se desviar da fé, vai se desviar de Jesus. Por isso que a nossa fé, ela não depende de coisas materiais, visíveis, sinais, prodígios. A nossa fé deve estar alicerçada no caráter do Senhor. Esse homem vai buscar um Jesus milagreiro, mas ele encontra um Jesus salvador. Amém? Ele vai em encontra de um resolvedor de problemas, mas ele encontra um Jesus salvador que preenche o vazio do coração dele e toda a sua casa. Ou seja, ele vai a Jesus com um propósito, mas Jesus lhe dá muito mais do que aquele propósito que ele queria. Quando nós vamos a Jesus, mesmo que com a intenção errada, mas a gente de fato se entrega, Jesus ele corrige a nossa intenção. Ele fala assim: meu filho, já que você veio a mim, então eu vou conceder a você o caminho certo, a esperança certa, a confiança certa. Ele vai em busca de um milagre para o filho, mas ele encontra o Senhor e Salvador dele, pessoal. Ele encontra a resposta para o vazio do seu coração. Amados, a fé, ela é uma força viva. A fé não é estática. A fé não é engessada. A fé não é algo que não possa ser expandido ou aumentado. A fé,
é uma força viva que amadurece. Ela passa por estágios. A partir das experiências, a nossa fé vai crescendo, a nossa fé vai se fortalecendo e a gente vai agregando mais confiança, mais valor. A fé, ela vai se desenvolvendo nessas experiências boas e ruins. A nossa fé amadurece quando nós oramos e Deus responde e faz um milagre, mas a nossa fé também amadurece quando nós oramos e Deus não responde. Mesmo assim, a gente cresce na fé. É essa fé, é esse o milagre da fé que Ele quer fazer em mim e você. Uma fé que possa continuar crescendo cada vez mais, independente das circunstâncias. A fé daquele homem levou ele a crer totalmente. Leva ele a depois fazer com que a sua casa também creia. Atos 16:31 fala: creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Não que a tua fé vai salvar os teus familiares, mas essa fé que abundou o seu coração, de alguma forma ela vai levar as pessoas da sua casa também a depender dessa fé. Essa é uma promessa do Senhor. Ele creu e depois a sua casa toda também foi salva. Esse milagre torna um incrédulo em um crente. Um homem que não tinha nenhuma perspectiva divina, uma pessoa salva. Esse milagre tornou uma pessoa que esperava apenas receber um milagre, torna ele um filho de Deus. Muitas vezes Jesus faz milagres justamente para levar essa pessoa até a sua presença e mudar o seu coração e salvá-lo. Qual fé nós temos demonstrado? Uma fé genuína, uma fé sincera, uma fé eficiente. Nós temos de fato crido, descansado em Jesus, independente do que nós estamos vendo. Essa fé que o Senhor exige de mim e de você. Uma fé que possa crer que Jesus é o Senhor e o Salvador, o Messias, e crendo nós possamos ser salvos, independentes de sinais, milagres. Mas irmão, se você crê em Jesus como Senhor e Salvador, não tem como você não ver sinais e milagres. Se você passar a confiar plenamente em Jesus, descansar nele, os milagres vão acontecer na sua vida. Vamos orar a Deus. Obrigado, Jesus, por esta palavra que o Senhor traz ao nosso coração nessa noite. A nossa fé precisa amadurecer cada dia mais. Nós precisamos conhecer ao Senhor cada vez mais. Nós precisamos crer cada vez mais no Senhor, independente do que os nossos olhos possam ver. Nós precisamos crer na palavra que Jesus disse a Tomé: bem-aventurados aqueles que creem sem ver. Porque se a nossa fé depende de visão, se a nossa fé depende daquilo que os nossos olhos vão contemplar, essa é uma fé infantil, é uma fé falha.